Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Durante todo esse ano, nós estamos estudando as Escrituras do Novo Testamento. Nós já estamos indo para a reta final e estamos concluindo as cartas do apóstolo Paulo, né? Vamos para as últimas cartas que o apóstolo Paulo escreveu, são cartas mais pessoais, né? A primeira e a segunda carta a Timóteo, a carta a Tito e a carta a Filemon. Hoje nós iniciamos a nossa leitura, a nossa meditação em 1 Timóteo, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Essa é uma carta em que o apóstolo Paulo escreveu para um jovem pastor, Timóteo, estava pastoreando a igreja em Éfeso, e ele ensina como Timóteo poderia escolher a liderança da igreja, o que Timóteo deveria considerar importante no pastoreio, na liderança daquela igreja. Então, é uma carta bem interessante para nós aprendermos muitas coisas. E aqui nesse capítulo 1 de 1 Timóteo, o apóstolo Paulo já inicia falando com Timóteo, ali nos primeiros versículos, a partir do 3 ali, ele vai falar sobre advertência contra os falsos mestres, pessoas que estavam ensinando falsas doutrinas, e ele diz para Timóteo se posicionar ali contra essas pessoas, não contra as pessoas, mas o ensino, né? Ele diz assim: olha, eu peço a você para que você ordene a essas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas, que eles parem de dar atenção a mitos, a genealogias intermináveis, mas que eles se tenham como o objetivo pregar a verdade de Deus, que eles parem de corromper o evangelho. Ele vai falando com Timóteo e dando algumas orientações. Mas o que me chamou a atenção e eu quero compartilhar com os irmãos amados é os primeiros versículos, versículo 1 e 2, que é a saudação inicial do apóstolo Paulo a Timóteo. Eu quero compartilhar algo com os irmãos nisso daqui. Então, ali nos versículos 1 e 2 está escrito assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amados, é interessante, quando nós lemos, nós já vimos, né, já lemos todas as outras cartas anteriores, e nós vemos que o apóstolo Paulo sempre tem essa saudação inicial e ele sempre fala graça e paz. Se você ler em todas as outras cartas, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, todas as cartas que nós já lemos, já estudamos, se você olhar ali nos primeiros versículos, onde o apóstolo Paulo faz a sua saudação inicial, você encontrará em todas as cartas graça e paz da parte de nosso Deus Pai e de Cristo Jesus. Ele sempre fala graça e paz. E aí, quando nós lemos essas 3 cartas, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, nós vemos uma saudação um pouquinho diferente. Ele inclui uma palavra entre graça e paz, ele inclui a palavra misericórdia. Ele coloca graça, misericórdia e paz da parte de Deus. E aí quando nós vamos ler, nós leremos, né, mais para frente a carta a Filemon, que não é uma carta especificamente só para Filemon, ele escreve Filemon, irmão, cooperador amado, e a igreja que se reúne em sua casa, ou seja, era uma carta que seria lida também na igreja. Ele volta para a saudação de graça e paz. Mas quando ele escreve especificamente para uma pessoa, que é só para ele uma carta pessoal, que no caso aqui era para Timóteo e para Tito, que eram jovens pastores, além de graça e paz, ele inclui misericórdia. Se você ler ali 1 Timóteo, como nós lemos aqui, os versículos 1 e 2, se você ler em 2 Timóteo e em Tito, você verá que a saudação para eles é graça, misericórdia e paz da parte de nosso Deus
Pai e de Cristo Jesus. Amados, uma palavrinha, mas que faz tanta diferença, estava meditando nisso e pensando. Timóteo, tanto na sua primeira carta quanto na sua segunda carta que Paulo escreve para ele, Timóteo estava enfrentando um momento desafiador. E quando Paulo escreve para Tito, Tito também estava enfrentando um momento desafiador. Vamos nos ater aqui a Timóteo. Timóteo, nessa sua primeira carta de Paulo para ele, Timóteo tinha sido deixado por Paulo em Éfeso. A igreja em Éfeso estava crescendo e Timóteo precisava organizar a igreja. A igreja estava crescendo, e ele precisava o quê? Organizar a liderança da igreja, escolher presbíteros, escolher diáconos. Ele precisava estabelecer a ordem no culto, porque as pessoas tinham costumes que eram costumes pagãos. Éfeso era uma das cidades onde tinham os maiores templos pagãos da história. E ali Timóteo precisou o quê? Pastorear uma igreja que estava crescendo rapidamente e ele precisava organizar o culto, organizar a liderança. Então ele estava vivendo um momento desafiador, ele tinha sido deixado ali, Paulo tinha ido para Macedônia e deixou Timóteo ali em Éfeso para organizar a igreja. Imagine como que Timóteo se sentiu, amados. Ele pensou assim, creio eu, né? Jovem, ele deve ter pensado, meu Deus, será que eu vou dar conta disso? Será que eu vou conseguir isso? Paulo foi e eu fiquei aqui para organizar todas as coisas. Será que eu vou dar conta disso tudo? E aí Paulo escreve para Timóteo e diz assim, olha, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus. Porque Deus tem uma misericórdia extra para você, Timóteo. O Senhor sabe o momento desafiador que você está enfrentando. E Ele tem uma misericórdia, Ele está disponível para te ajudar. Você não precisa ficar desesperado. Você não precisa ficar aflito, porque em todas as coisas que você precisa realizar, o Senhor tem ajuda para você, o Senhor tem auxílio para você. É isso que significa misericórdia. O Senhor contempla a sua dor, o Senhor contempla o seu desafio e Ele está disponível para te ajudar, para ajudar você a enfrentar todos os desafios que surgirem nesse momento. Mas nós podemos aplicar essa realidade, esse princípio na nossa vida. Quantas e quantas vezes estamos enfrentando momentos desafiadores? Quando nós lermos lá em 2 Timóteo, nós veremos que é uma outra realidade que Timóteo está enfrentando. Aqui, na primeira carta de Paulo a Timóteo, Timóteo estava estabelecendo, organizando uma igreja que estava crescendo rapidamente. E quando Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, Timóteo era o pastor da igreja em Éfeso, uma igreja em que foi um momento de severa perseguição, muitos cristãos sendo mortos, perseguidos, alguns abandonando a fé por medo, por causa do governo romano, impondo o que eles queriam que as pessoas fizessem. Então eles estavam contra o cristianismo, perseguindo os cristãos, e aí a igreja de Éfeso estava se desfazendo. E aí Timóteo estava com medo. Segundo Timóteo, nós podemos ver isso no primeiro capítulo, nós veremos isso. Timóteo estava com medo, que Paulo precisou escrever para ele: ei, Timóteo, Deus não nos deu um espírito de medo. Você não precisa ter medo. Eu sei que a situação aí está completamente desafiadora para você. Você está vendo líderes abandonando a igreja. Você está vendo pessoas que você tinha certeza que permaneceriam fiéis a Deus estão abandonando porque elas estão com medo. Eu sei o que você está passando, perseguição, porque quando Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, Paulo estava preso em Roma. Então, Paulo sabia exatamente o que Timóteo estava enfrentando, a perseguição severa de Roma contra os cristãos. E lá em 2 Timóteo, Paulo também diz: graça, misericórdia e paz. Amados, não é em vão que nós lemos essas
palavras nas Escrituras. E aí, quando nós meditamos nisso, quando eu estava meditando nisso, eu me emocionei, porque eu falei: Deus, o Senhor sempre tem misericórdia disponível nos nossos momentos de angústia. O Senhor sempre tem ajuda disponível nos grandes desafios que nós enfrentamos. O Senhor tem graça, o Senhor tem favor, o Senhor tem a paz que excede todo entendimento, mas o Senhor também tem misericórdia. Amados, misericórdia é o auxílio de Deus, é quando nós olhamos para as circunstâncias e pensamos: eu não sei o que fazer, eu não vou conseguir. Aí o Senhor vem e diz assim: eu te ajudo. Receba a minha ajuda, receba o meu auxílio. Amados, eu não sei qual é o momento que você está enfrentando. Eu me emociono pensando nisso, amados, porque o nosso Deus é maravilhoso. Eu não sei qual é o desafio que você está enfrentando, o desafio que a sua família está enfrentando. Talvez você olhe para alguma circunstância ao seu redor e pense: não tenho o que fazer, eu não sei o que fazer. Receba a misericórdia de Deus. O Senhor está disponível para te ajudar em todos os desafios que você está enfrentando neste momento. O Senhor tem auxílio, o Senhor tem ajuda, o Senhor tem socorro, o Senhor tem misericórdia para você. Você não precisa tentar resolver as coisas sozinho, não. Você pode confiar e entregar a Deus. Ainda que seja a maior provação que você esteja enfrentando, você pode confiar na ajuda extra de Deus, na misericórdia de Deus, no socorro de Deus para você. Essa é a palavra de Deus para nós hoje, amados. Nós temos enfrentado tempos difíceis. Nós olhamos ao nosso redor e vemos tantas coisas, tantas circunstâncias, e cada um de nós, como filhos de Deus, temos enfrentado coisas pessoais, coisas na nossa casa, na nossa família, na nossa vida. Por quê, amados? Porque a volta de Cristo Jesus está muito próxima. O intuito do diabo é o quê? É trazer engano, destruição, mentira. É para isso que ele veio. E ele não deixa de fazer o seu trabalho, não. Ele não descansa de fazer esse trabalho, de tentar nos enganar, de tentar nos afastar de Deus, de tentar criar problemas, trazer problemas para a nossa vida. Quando nós olhamos para os nossos desafios, amados, nós precisamos ver com os olhos da fé, com os olhos de Deus. Por quê? Porque o Senhor sempre tem ajuda para nós. O Senhor sempre tem socorro para nós. Deus é um Deus de misericórdia. E muitas vezes, quando nós estamos enfrentando os momentos difíceis, nós pensamos: eu já errei tanto. Quantas vezes você já pensou assim: eu já errei tanto, será que a misericórdia de Deus ainda está disponível para mim? Pode ter certeza que sim. As misericórdias do Senhor se renovam dia após dia, após dia, após dia. O Senhor sempre tem uma ajuda extra para nós, amados. E nós precisamos receber essa misericórdia. Sabe por quê? Porque quando nós não recebemos a misericórdia, a ajuda de Deus, nós começamos a agir na força do braço. E quando nós agimos na força do nosso braço, as consequências não serão boas. Nós já estudamos isso ao vermos outras cartas. Quando nós estudamos lá em Romanos, nós vimos o que a mentalidade da carne produz. E a mentalidade da carne é o esforço próprio, é fazer na nossa força. Não na misericórdia de Deus, não na ajuda de Deus, mas na nossa força. Nós já vimos isso estudando Romanos. Lá no capítulo 8, nós já vimos que a mentalidade, quando nós nos desviamos de fazer a vontade de Deus, de nos sujeitar à misericórdia, ao favor e à graça dele, e começamos a agir na força do nosso braço, nós vamos colher destruição. Mas a mentalidade do Espírito, ou seja, quando nós recebemos a graça, a misericórdia e a paz do Senhor em meio aos nossos desafios, quando nós vivemos assim, nós recebemos o quê? Vida e paz.
Amados, que eu e você nós possamos nos render à misericórdia que Deus tem para nós. Nunca pense que o seu problema é um problema grande demais para Deus, porque não é. Ele tem a ajuda, ele tem o socorro para você, ele contempla a sua dor, ele sabe o que você está passando hoje. E ele tem misericórdia, ele tem favor, ele tem paz e ele tem misericórdia para você. Receba a misericórdia do Senhor em nome de Jesus. Talvez você esteja ouvindo esse áudio e você esteja mergulhado numa vida de pecado e você pense assim, mas será que tem jeito para mim? Tem. Nesse mesmo capítulo 1, eu encorajo você, se você não leu, leia. O apóstolo Paulo vai falar, ele diz assim, olha, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo eu alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência. E eu sou um exemplo para aqueles que vão crer em Cristo Jesus. Ele diz, ele se vê como o pior dos pecadores. O apóstolo Paulo se enxergava assim. Eu fui o pior dos pecadores. Eu fui blasfemo, ele fala, eu fui blasfemo, perseguidor, insolente, mas eu alcancei misericórdia do Senhor. Amados, a misericórdia do Senhor está sempre disponível. Nós só precisamos abrir o nosso coração e receber. Então, se você tem levado uma vida completamente tortuosa diante de Deus e acha, será que Deus tem misericórdia? Deus tem misericórdia para você. Assim como ele teve na vida do apóstolo Paulo, assim como ele teve na minha vida e na vida de tantos e tantos irmãos em Cristo. O Senhor tem misericórdia para você. E para você, amado irmão em Cristo Jesus, que está enfrentando um desafio, talvez assim como Timóteo estava enfrentando. Timóteo estava enfrentando um desafio. Paulo chama ele de verdadeiro filho na fé. Ele era um homem que temia Deus. Timóteo era um homem que temia Deus mesmo sendo jovem. Ele era rendido ao Senhor e ele estava enfrentando um momento difícil, de desafio na vida dele. Ele estava talvez se sentindo inseguro, precisando de ajuda e o Senhor tinha o que para ele? Misericórdia. Talvez você, meu amado irmão, minha amada irmã, esteja enfrentando um momento de desafio e você precisa da misericórdia do Senhor, da ajuda do Senhor, do socorro do Senhor. E essa misericórdia, essa ajuda e esse socorro estão disponíveis para você. Só renda-se ao Senhor e receba. E creia, o Senhor está cuidando de você. O Senhor está liderando a sua vida. O Senhor está cuidando daquilo que você olha e pensa que você não vai conseguir passar, que você não vai conseguir enfrentar. O Senhor está te dando uma ajuda. O Senhor está te fortalecendo. O Senhor está te capacitando, porque o Senhor tem graça, misericórdia e paz para nós. Esse é o nosso Deus, um Deus de favor, um Deus de ajuda, de socorro e um Deus de paz que excede todo entendimento. Receba isso do nosso Deus em nome de Jesus. Vamos orar, amados. Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pela sua misericórdia, obrigada porque o Senhor nos disponibiliza misericórdia extra, misericórdia especial para nos ajudar nos tempos de angústia, nos tempos de luta, nos tempos de dificuldade, nos tempos de desafio. Ah, Pai, muito obrigada. Pai, a minha oração é que eu e os meus irmãos, nós não tentemos lidar com os nossos desafios na força do nosso braço, que nós não queiramos fazer as coisas por conta própria, mas que nós possamos confiar em Ti e receber a misericórdia do Senhor, porque é pela Sua misericórdia, é pela Sua ajuda, pelo Seu socorro que nós vamos superar os obstáculos, é com a Tua ajuda que nós vamos conseguir vencer todos
todos os desafios. Então, Pai, em nome de Jesus, ajuda a mim e aos meus irmãos a não tentar fazer as coisas por conta própria na força do nosso braço, mas nos ajuda, Senhor, a andar debaixo da sua misericórdia, a vencer por meio da sua misericórdia, em nome de Jesus. Eu oro pela vida dos meus irmãos que estão enfrentando um momento desafiador, que eles recebam ajuda, o socorro, a misericórdia do Senhor nessa hora e recebam o descanso do Senhor, a paz do Senhor que excede todo entendimento, que a mente e o coração deles sejam guardados plenamente em Ti, Senhor, e eles possam avançar para a Sua glória, em nome de Jesus. Amados, que a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam sobre a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Até amanhã.